como eu maximizo o meu chamado? Então, é claro que é Deus quem te dá o aumento, mas temos que cooperar com os caminhos de Deus para maximizar o que Ele nos chamou para fazer. Vejam isso. Tendo dons que diferem segundo a graça que Ele nos deu, usemos esses dons. Então vamos focar nisso, é preciso usá-los. Certo, eu quero destacar 3 palavras aqui e a primeira delas, eu destaco a palavra graça. Nosso chamado é segundo a graça de Deus. Você não pode cumprir o chamado de Deus em sua vida sem a graça. Ela também nos capacita para fazer o que não conseguimos fazer em nossa própria habilidade, certo? Então a minha definição de graça é a seguinte: é a capacitação de Deus que nos dá capacidade para irmos além da nossa capacidade. 2 Coríntios 12, 9, o próprio Deus diz ao apóstolo Paulo: a minha graça te basta porque o meu poder. Deus se refere à graça como poder. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza humana, na incapacidade. Uma palavra que eu quero enfatizar aqui na passagem que diz que os dons diferem segundo a graça de Deus e nos diz para os usarmos é a palavra dons. Dons vem da palavra grega, veja que graça é charis, com um MA no final nós temos carisma, certo? Então esta é a palavra para dons em Romanos 12, 6. O que é isso? É um dom específico da graça que capacita um indivíduo a cumprir o que foi criado para fazer. Por exemplo, na minha vida, um dos carismas qual é? Escrever. Sabe, a minha nota no exame final do ensino médio em língua inglesa foi muito baixa. Mas ainda assim, quando Deus falou comigo em 1990, primeiro eu ri, eu disse: não, Deus, você deve ter se enganado, você tem tantos filhos na terra que você está confundindo os filhos. E aí eu não fiz nada, porque afinal eu não sei escrever. Bem, 10 meses depois, 2 mulheres me procuraram de 2 estados diferentes dizendo a mesma coisa: se você não escrever, John, Deus vai dar a mensagem a outra pessoa e você será julgado. Ela disse isso, eu fui tomado pelo temor de Deus. É melhor eu escrever. Então eu peguei uma folha branca de papel e eu coloquei contrato em cima, certo? E eu escrevi um contrato com Deus. E disse: Deus, eu acho que você está cometendo um grande erro. Eu não sei escrever. Então eu preciso de graça porque eu não consigo. E eu assinei o contrato. Se eu soubesse o que sei hoje, diria: eu preciso de carisma. Eu assinei o contrato e hoje os livros já passaram de 10 milhões em distribuição em 93 idiomas. Outro carisma que eu posso dizer que tenho na vida é falar, sabe? Na primeira vez que eu preguei para minha esposa, ela dormiu. Mas quando me tornei pastor de jovens e terminei a minha primeira pregação, tava todo mundo gritando, celebrando. Eu tremendo feito vara verde, minha esposa olha para mim e diz: quem é esse homem? Aquele carisma veio à minha vida. Certo? Essa é a autoridade sobre a qual eu falei na lição passada. Então agora eu quero ir para outra passagem e quero trazer a terceira palavra: que os homens nos considerem ministros de Cristo e mordomos. Todos somos ministros de Cristo, você que está assistindo, todos somos ministros. Mas ele diz que nos considerem mordomos. O que é um mordomo? Um mordomo é alguém que administra a propriedade de outra pessoa ou os interesses dela. Então mordomo administra o que outra pessoa possui. Somos mordomos de quê? Carisma. A minha capacidade de falar não é minha capacidade. Minha capacidade de escrever não é minha, é a habilidade de Deus. Ele pôs na minha vida, eu administro. Preste atenção, quando você é um mordomo, você pode fazer o que quiser com o dom que Deus pôs na sua vida. Então, você pode administrar esse dom como quiser. Porque aí você vai usá-lo para edificar o reino, em obediência a Deus, ou você vai usá-lo para si mesmo. Então o dom de Deus sobre a minha vida não é para mim, é para vocês. Minha habilidade de falar não é para mim, é para você. Minha habilidade de escrever não é para mim, é para você. Então, o mordomo é quem administra. Agora eu quero ir para uma passagem que traz essas 3 palavras de novo. Veja aqui em 1 Pedro 4,10. Como cada um recebeu o dom. O original para dom aqui é o quê? Carisma, é isso mesmo, muito bem. Que ministre, não sente sobre ele, que ministre o mesmo um para o outro, certo? Como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Estamos administrando a multiforme graça ou os vários carismas, certo? Eu quero enfatizar que todos os dons são diferentes. Então nunca despreze. Ouçam o que eu digo. O chamado e os dons que Deus colocou em você. Você pensa: meu Deus, será que eu não estou servindo a Deus porque não estou no púlpito? O púlpito é uma parte visível. Pessoal, nunca desprezem a parte do corpo que Deus fez vocês serem. Amém? Além disso, é requerido dos mordomos que sejam achados o quê? Fiéis. Repitam. Fiéis. Uma exigência de Deus para que sejamos mordomos é sermos fiéis. Você foi fiel, então Deus vê como ser fiel multiplicar o que Ele confiou a você. Sobre o pouco eu lhe farei governar sobre muito, entra no deleite do teu Senhor. Deixa eu te dizer porque Deus não dá negócios gigantes para pessoas, porque quando trabalham para outras empresas, elas não multiplicam. Não trabalham com paixão, não trabalham como se fossem deles. E Deus diz: se você não tem caráter para trabalhar nessa empresa, como trabalharia na sua, como eu posso te dar o que é seu? Então multiplicação é fundamental. O comando foi: sede fecundos e multiplicais, não tem a ver só com bebês. Ele diz: tudo que eu der a você, quando você devolver, que seja multiplicado. Agora eu quero te mostrar essa passagem. Apocalipse 17, 14, isso vai unir tudo. O Cordeiro os vencerá, porque Ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e os que estão com Ele são chamados, lembrem, chamados, escolhidos, já falamos, escolhidos, e fiéis. Chamados, pagaram preço para serem escolhidos, e uma vez escolhidos, eles multiplicaram. E são estes que estarão com o Cordeiro quando Ele voltar, porque os dons de Deus e o seu chamado são irrevogáveis. Lembra que eu disse que não é tarde demais? Não é tarde demais. Não é tarde demais para fazer o que Deus te criou para fazer. O que significa dizer que os dons de Deus são irrevogáveis? Ele nunca se arrepende da extensão da sua graça, ou muda de ideia. Os dons e chamados de Deus são irrevogáveis. E então aqui estão as boas notícias. Não importa a sua idade, em que ponto você está na vida. Apenas comece a buscar a Deus diligentemente.
pague o preço e obedeça a Ele. E então multiplique o que Ele te confiou. Você será então uma pessoa realizada e você será uma daquelas que estará com o Cordeiro, entre os chamados, escolhidos e fiéis. Vocês gostaram? Eu quero orar por vocês. Eu quero orar para que você cumpra o chamado de Deus para a sua vida. Eu preciso de você. Nós precisamos que vocês cumpram o chamado de Deus em sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que ouve o som da minha voz. Pai, oro também por essas 5 pessoas preciosas que estão ao redor da mesa. Por todos que estão assistindo online, por vídeo, onde quer que estejam participando. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo, para que vocês ouçam do céu e saibam exatamente os próximos passos que devem tomar, e que vocês possam cumprir e multiplicar no seu chamado. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que os obstáculos e empecilhos sejam removidos, e oro para que a sua presença venha sobre eles agora e que você fale com eles agora mesmo, Senhor. E fale aos seus corações sobre o chamado animador e emocionante que o Senhor colocou nas vidas deles. Eu peço isso no poderoso nome de Jesus. Amém. Uma última palavra eu quero dizer. Nunca tema o chamado de Deus sobre a sua vida. Porque eu te digo, em uma passagem que eu amo, diz: deleita-te no Senhor e Ele dará os desejos do teu coração. O que isso significa? Ele vai pôr os desejos dele lá. Não tenha medo do chamado que Deus pôs em sua vida. Você será a pessoa mais feliz, mais realizada, mais satisfeita, porque você está fazendo o que Ele te criou para fazer. Muito obrigado por investir em você mesmo, para que todos que possam ser impactados pelo seu ministério sejam impactados. Eu me alegro muito por trabalhar com você nesse grande campo de colheita, no qual podemos trabalhar para o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu desejo o melhor para você, em nome de Jesus.